Um magistrado que se aposenta continua sendo um magistrado. Alguns voltam até a trabalhar e cumprem a mesma rotina dos ativos. Quais são as razões de tanta identidade e dedicação? Em que áreas a experiência deles pode ser melhor aproveitada? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Paulo Mendes Álvares, que é aposentado, mas ativo. Doutor Paulo, obrigado por nos atender. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é nosso, estamos a seu inteiro dispor. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Paulo, então um magistrado, depois que se aposenta, ele continua sendo um magistrado, né? Mas ainda é espaço para trabalhar. O senhor é um desses aposentados que estão na ativa, né? Realmente. Até pouco tempo eu ouvi uma entrevista do ministro Celso de Mello e a moça que o entrevistava referiu-se a ele dizendo ex-ministro. Aí ele disse, não, eu não sou ex-ministro porque ex-ministro é aquele que se exonera do cargo, eu sou ministro aposentado, né? Então, às vezes a pessoa fala, você é ex-desembargador? Eu falo, não, eu sou desembargador aposentado, porque eu não me exonerei enquanto desembargador, então apenas me aposentei. E o senhor é magistrado desde 82, já foi do Mato Grosso, depois migrou para Minas Gerais? Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais desde 1985, quando assumi a primeira comarca minha, que foi Carmo do Paranaíba. E de lá para cá, como é que o senhor avalia aquele judiciário lá de 80, dos anos 80 e o de hoje? Mudou muito? Mudou e eu diria que mudou para melhor, porque hoje a estrutura é outra, né? O atendimento ficou mais, vamos dizer, mais acessível aos advogados e tudo. O material humano melhorou muito, porque hoje nós temos pessoal mais qualificado. Antigamente o pessoal era feito por hereditariedade, digamos assim. Hoje não, hoje são concursados, né? Os servidores são concursados e com isso há uma melhora substancial na prestação do serviço. De onde vem tanta dedicação, tanta ligação com o judiciário? Porque o senhor é uma pessoa, a gente conhece, gosta do lazer, gosta da fazenda, gosta de curtir a vida, mas curtir a vida de aposentado não é uma regra. Pode combinar com o trabalho também? Pode. E isso até é muito salutar, né? Deixar de fazer o que normalmente vinha fazendo, eu acho isso muito traumático. Você acorda de manhã e pensa, o que é que eu vou fazer hoje? Né? Então, o ideal é que você tenha qualquer coisa para fazer e tal. Agora, nos finais de semana, né, você faz aí um hiato entre o que fazer e o lazer. Né? Aí eu vou para a minha fazenda, onde eu desfruto lá de alguns momentos de muita alegria e tal, junto os filhos, junto a família, outros parentes, e ali a gente curte bem o final de semana. O senhor passou 40 anos dedicando ao judiciário e hoje ele continua trabalhando, mas resolveu bem a situação da aposentadoria, da atividade, enfim. Existe no tribunal uma experiência de preparar quem se dedica tanto tempo a uma causa, a um trabalho, para se aposentar logo em seguida e ficar, como o senhor falou, o que eu vou fazer hoje? Agora eu já estou vendo aí, a AMAGES principalmente, né, tomando essa iniciativa de preparar o magistrado para a sua aposentadoria. No meu caso, não. Eu me aposentei em 2015, fiquei 8 dias aí no lazer, ou no sem fazer, e logo eu recebi alguns convites para ajudar lá no tribunal, em alguns programas, e estou lá até hoje. E é importante essa preparação. Alguns colegas, do senhor, alguns magistrados, na hora de aposentar, precisam saber o que vão fazer no dia seguinte, quando chegar a hora. Eu não sei porque eu não passei por esse estágio aí de preparação, mas recentemente aposentaram-se o desembargador Elias Camilo e o desembargador Zé Washington. Os dois já me procuraram e já estão trabalhando comigo no Sejusc lá de 2º grau, também fazendo as audiências de conciliação e prestando relevante serviço ao Sejusc. Interessante. Esse trabalho é voluntário? Em que áreas é importante o aproveitamento dessa experiência? O Sejusc de 2º grau, ele atende, ele faz as audiências de processos que estão em grau de recurso.
Então, Centro Judiciário, né, Sejusc é Centro Judiciário de Solução de Conflitos. De conflitos e cidadania. Entendi. Lá no tribunal nós temos o Sejusc de segundo grau, aqueles processos que já estão lá aguardando uma decisão da Câmara que vai julgá-lo, muitas vezes ele é enviado para o Sejusc e o Sejusc faz a audiência de conciliação e muitas vezes nós resolvemos a questão, resolvemos o litígio ali no âmbito do Sejusc de forma amigável e consensual. Quer dizer, aquela vasta experiência, né, judicante, conhecimento das leis, na hora da conciliação, ajuda a resolver um conflito? Ajuda e muito. Eu até fiz um curso em Brasília, fiquei uma semana lá participando de um curso logo juntamente com o desembargador Caetano Levi e com o então juiz Maurício Pinto Ferreira, hoje desembargador. Esse curso foi muito, vamos dizer assim, muito proveitoso, mas a experiência que nós levamos para o tribunal, né, depois de 40 anos de justiça de primeira instância, ela também é muito válida e ajuda bastante na condução da solução dos litígios. Quer dizer, que além da experiência, tem uma capacitação para atualizar, até porque essa modelagem de autocomposição, de conciliação, mediação é uma coisa muito nova, que o tribunal está investindo nisso, né? Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça já baixou resoluções lá determinando aos tribunais que façam, né, instalar sejusques e façam promover todos os meios de autocomposição. Quer dizer que além da experiência também tem essa capacitação para atualizar de acordo com essa modelagem da autocomposição, da conciliação. O senhor, como é que o senhor atua no segundo grau? É no início do processo, no meio do processo, como é que é? O senhor faz audiência de conciliação, não é? Nós temos lá no tribunal, nós temos recebido processos que ainda nem foram julgados em primeira instância. Nós tivemos agora recentemente um mutirão de conflitos agrários que nós julgamos, nós fizemos audiências lá de conciliação em seguramente 80, 90 processos que ainda não têm sentença, né, do juiz de primeiro grau. Né? Mas, normalmente, nós só trabalhamos no tribunal com processos que já estão em grau de recurso, ou seja, já houve a sentença de primeira instância e houve recurso e antes desse processo ser levado em pauta, ser colocado em pauta para julgamento, o relator encaminha esse processo para o Sejusc e lá nós fazemos todo o expediente para fazer a conciliação. Ou seja, a orientação é não desistir da conciliação. Não deu certo na primeira instância, quem sabe na segunda? Muitas vezes nós fazemos audiência em processo que já houve audiência em primeira instância, mas não houve acordo, e lá no segundo grau, no tribunal, nós fazemos nova audiência. Às vezes repetimos, às vezes nós damos um prazo para as partes fazerem uma reflexão e tal, e aí fazemos outra audiência, suspendemos o processo por uns dias e fazemos até conseguir uma conciliação. Quer dizer que há uma diferença da conciliação que faz no primeiro e no segundo grau? Existe uma oportunidade melhor para essa conciliação? Exatamente. Em segundo grau, nós temos obtido um bom número de acordos, exatamente porque a experiência de quem conduz a audiência é válida, ajuda muito, e também porque nós temos essa faculdade de remarcar uma audiência, redesignar uma audiência, deixar que as partes conversem novamente, avancem e evoluam aí na tratativa para buscar o acordo. Dialogar cada vez mais, exatamente, né? Agora, quando se chega a essa conciliação, todo mundo tem que assinar, as partes, o procurador, também o desembargador homologa depois. Exatamente. Nós temos duas modalidades. Nós temos a por videoconferência e tema presencial, né? Na presencial, nós reunimos as partes na nossa sala e ali nós conversamos, às vezes 1 hora, 15 minutos, meia hora, 2 horas, até chegarmos a um acordo. Ou então por videoconferência, em que as partes, né, comparecem, entram através da conexão do webcam, do Cisco, né, que é o sistema próprio, e aí tentamos também a forma de resolver amigavelmente o litígio. Quer dizer, já há um índice de acordo muito bom na primeira instância. Somado ao da segunda instância, tornou Minas aí campeã, né? O estado campeão de conciliação no país. De onde vem essa característica de Minas? A natureza mineira, conversa ou só tem alguma outra explicação?
Eu acho que o mineiro ele é bom de conversa, bom de trato, né? Nós não tivemos até hoje lá caso nenhum assim que nos trouxessem dificuldades para conduzir as audiências, né? E os advogados também têm participação muito substancial, muito efetiva, eles né, sempre estimulam as partes a buscar essa composição. Agora, não são apenas casos pequenos, não são grandes casos, inclusive. Minas Gerais tem casos históricos, como aquele conflito entre os prefeitos e o governo de Minas Gerais, coisa de 7 bilhões de reais. E depois o outro acordo também, feito após aquela estouro da barragem, aquela crime ambiental da Vale, né, entre os municípios, o Estado e outros atores aí participando da mineração, da crise de mineração em Minas Gerais. Quer dizer, o tribunal teve um papel muito importante nisso. Muito importante, né? Nós participamos daquelas audiências entre a AMM, que é a Associação Mineira de Municípios, e o Estado. Aqueles repasses que o Estado não vinha fazendo, né, nessas audiências, que foram várias, nós conseguimos né, fazer aquele acordo e o Estado passou a repassar não só aqueles valores do IPVA, como do Fundeb e outros da área de saúde. Enfim, resolvemos a questão e os municípios passaram, então, a receber aqueles repasses. Também aquele acordo que foi feito entre a Vale do Rio Doce e o Estado de Minas, em que a Vale concordou em pagar uma determinada importância lá e já está pagando, a verdade é essa. Alguns recursos já estão sendo repassados a alguns municípios ou seja, já estão sendo utilizados pelo Estado. Uma tentativa de compensação, reparação pelos danos ambientais humanos danos ambientais causados, né? Danos morais coletivos, enfim. O acordo ele foi feito em 102 laudas e ele é muito abrangente. Eu estava esse tempo comentando com amigos meus, ele cuidou até da criação de abelhas, flora, fauna, tudo isso foi incluído no acordo. Doutor Paulo, vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse mais sobre esses desdobramentos da conciliação, quando há descumprimento, por exemplo, de algum acordo, ou quando não dá certo esse entendimento, se volta para a primeira instância, o que acontece? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelos canais da Amages no YouTube e nas redes sociais. Envie suas sugestões e comentários. O nosso tema de hoje é a convivência entre o trabalho e a aposentadoria. O nosso entrevistado é o desembargador Paulo Mendes Álvares, aposentado, mas continua ativo. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da questão da conciliação, da qual o senhor hoje é dedicado lá no tribunal. Quando não dá certo uma conciliação, vira processo, volta tudo para a primeira instância? Como é que funciona? Não, os processos que nós trabalhamos com eles no tribunal, eles já estão em grau de recurso. Em não havendo acordo nas audiências que nós fazemos, o processo volta para a Câmara, para o relator, e ele será, então, colocado em pauta e levado a julgamento. Entendi. E no caso do descumprimento após a homologação do acordo? O acordo feito lá no tribunal e homologado, ele tem força executiva. Então, aí já volta o processo para a primeira instância para que lá se faça a execução do acordo. O Sejusc, esse Centro de Solução de Conflitos, ele atua em todas as áreas, até na criminal, só na civil? Como é que é essa divisão? O criminal ainda não. O Sejusc atua em área social, área ambiental e área civil, família, mas o criminal, na área criminal ainda não. Uhum. O senhor já passou por várias comarcas, como sabemos aqui, né? E já foi até diretor de foro. Essa combinação de atuação judicante e a administração do fórum, do foro ali, exige muito do magistrado uma outra experiência como gestor. Isso está crescendo, está sendo mais capacitado cada vez mais? Hoje, o diretor do foro ele tem mais facilidade em exercer o seu cargo, porque o tribunal tem disponibilizado aí administradores para trabalhar com o diretor. Hoje as facilidades são bem maiores para ser diretor. Eu costumava dizer em Contagem, onde eu fui diretor do foro por dois biênios, que ser diretor do foro de Contagem, àquela época, era mesmo que síndico do prédio JK, do edifício JK.
Quer dizer, problema a hora que chega, a hora que fica e a hora que sai. Era um prédio muito antigo, adaptado, né, para servir, para abrigar o foro. Nós tivemos que abrir outros espaços para abrigar novas varas que foram criadas e instaladas, então realmente era complicado. Hoje não, hoje o foro está dentro de um prédio magnífico de 7 andares, tem administrador, tem equipe para todos os setores lá da atuação do foro. O senhor falou no bloco anterior sobre o desafio de julgar, né? Hoje está mais fácil, existem mais recursos, mais orientação, porque Minas Gerais é um estado continental, 853 municípios, quase 300 comarcas. É importante atuar em todo o estado. E às vezes estão em situações em que as comarcas são distantes uma das outras e distantes também da capital e do tribunal. Como é que esse magistrado solitariamente resolve esse desafio? Hoje a internet trouxe muita facilidade. Eu me lembro que quando eu comecei aqui na magistratura de Minas, se eu quiser saber uma decisão do Tribunal de Justiça para me servir de subsídio para uma decisão minha lá na comarca, eu tinha que esperar o Minas Gerais chegar, era em papel, às vezes demorava, né? O Minas chegava lá com 5, 6 dias de atraso. Hoje não, hoje você abre o site do tribunal, você tem jurisprudência, tem julgados aí sobre todos os assuntos, isso facilita muito a atuação do magistrado, né? E nessa experiência do senhor, o que é mais importante para fazer uma boa sentença, para ser um bom magistrado? Olha, eu diria que o bom magistrado é aquele que vive os problemas do jurisdicionado. Ele tem que conhecer, ele tem que participar da vida do jurisdicionado. Muitas vezes eu tive que ir à cadeia pública para acomodar os presos que estavam amotinados, tentando fazer rebelião. E eu explicava para eles que aquilo era uma situação circunstancial, que ali ele poderia depois, aquilo teria um fim. E aí a gente conseguia acalmá-los, conseguia, com que eles ficassem mais tranquilos, esperando a hora o término da sua pena ali. Então, eu vejo como muito importante o magistrado, principalmente em comarcas do interior, participar de forma quase que efetiva da vida do jurisdicionado, para ele saber o que é o problema do sujeito que está devendo aluguel, para ele saber o que é o problema do sujeito que pratica um pequeno furto. Isso tudo é importante para que o juiz faça depois, ao final do processo, dê a sua sentença. Quer dizer, ele não fica só atrás da letra fria da lei, não. Ele tem que acompanhar, conhecer essa realidade local. Comarcas do interior aí, a situação, o modus vivendi do jurisdicionado é muito importante para que o juiz profira aí uma decisão justa, feita, pautada aí mesmo nos costumes do lugar. Tudo isso é importante para que o juiz, na hora de decidir, ele tenha condição de fazer uma boa sentença. E a realidade local influencia na decisão, né? Porque Minas Gerais, por exemplo, é um estado, nós já dissemos aqui, muito grande, tem o norte, tem o leste, a parte rica, a parte pobre, quer dizer, enfim, os problemas locais podem interferir, mudar essa decisão que se daria numa determinada região e para outra região? Com certeza. Imagina o juiz que atua numa região pobre como é o Jequitinhonha, como é o Vale do Rio Doce, e o juiz que trabalha numa comarca no sul de Minas. Quer dizer, a diferença é muito grande. Quer dizer, o juiz que trabalha numa comarca de Poços de Caldas, numa comarca outra lá do sul de Minas, Pouso Alegre, Varginha, os problemas que ele tem à mão para decidir não se parecem, não se assemelham aos problemas que o juiz aquela região lá de Águas Formosas, Grão-Mogol, quer dizer, uma região pobre onde a situação de vida é muito diferente da situação de vida de uma região rica, como é o sul de Minas e outras aí, o Vale do Aço, por exemplo. E a carreira do magistrado? Ela é marcada pela itinerância, né? O magistrado começa nas comarcas menores, vem lá do interior, até chegar na capital para concluir essa carreira no auge, né? Digamos assim, da sua trajetória. Isso aí ajuda na formação do magistrado? Ajuda. Ajuda porque no interior o juiz, normalmente nas comarcas de primeira instância, de primeira entrância,
Os casos que lhes são levados à apreciação são aqueles casos típicos do lugar, típicos da região. Enquanto que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que é uma comarca, né, que tem 100 e tantos juízes, aqui os processos são de outra natureza. Lá nós temos casos de ações possessórias, conflitos agrários, essa coisa. Aqui não, aqui nós temos briga de condomínio, briga de locação, outros casos típicos de uma cidade grande. No caso da conciliação que o senhor acompanha lá, quais são os conflitos mais presentes, mais frequentes lá nas audiências? Nós temos lá bancos e clientes, clientes e bancos, construtora e clientes da construtora, né? Nós temos, fora os conflitos agrários que estão chegando para nós lá, que são muitos, né? Invasão de terra em regiões aí como o norte de Minas, como o Vale de Jequitinhonha, como o noroeste de Minas, tem muito caso lá e tudo. Então são muito variados, né? São problemas e mais problemas de natureza diversa. Na área da saúde também tem muito conflito com planos de saúde? Plano de saúde também, é muito comum, a Unimed é freguesa lá, outros planos de saúde aí que deixam de atender, muitas vezes o associado tem que judicializar um pedido porque não conseguiu aquilo na via administrativa, tudo isso sempre é recorrente. E quando envolve o poder público, o município ou o Estado, como compatibilizar essa demanda do cidadão e a falta de orçamento do outro lado? Isso é um caso que nos tem trazido muita aflição. Hoje o Ministério Público ele tem atuado de uma forma muito, vamos dizer assim, muito eficiente. Por exemplo, na fiscalização de meio ambiente. Nós estamos tendo lá vários problemas do Ministério Público obrigando o município a fazer tratamento de esgoto, tratamento de água, implantar estação de tratamento de efluentes, essa coisa. E os municípios muitas vezes não têm verba, não têm recursos para comprar nem medicamentos de primeira mão, né? E o Ministério Público, né, no seu, vamos dizer assim, no seu mistério, quer que o município implante aí, gaste aí 5, 10, 15 milhões para implantar e implementar uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, que é um negócio altamente complicado. E não estava previsto no orçamento? E não está previsto, né? Então, esses casos nós temos também lá de forma recorrente. Cabe o judiciário, então, dá a palavra final, né? A palavra final. Doutor Paulo, a questão do direito, eu falei no início aqui da experiência que podia ser melhor aproveitada, né, dos senhores e das senhoras magistrados aposentados no judiciário ainda. Existe alguma ramo do direito que o senhor tem preferência, que acha que é melhor? Porque no interior não pode escolher, faz tudo, né? No interior o juiz é clínico geral, né? Ele faz audiência, eu cheguei a fazer, tive atribuição trabalhista, então eu fazia às vezes audiência de processo trabalhista de manhã, processo civil ou criminal à tarde, enfim, o juiz no interior ele tem que atuar em todas as áreas do direito, né? Agora, em Belo Horizonte e nas comarcas maiores, não, aí já temos varas especializadas, o juiz que está numa vara de família, ele normalmente atua só naquele meio ali, né? Só litígios que envolvem o direito de família. Os que são da área criminal também só fazem o serviço, né, pertinente ao direito penal e criminal. Então, isso é muito... o juiz do interior não se assemelha muito ao juiz da capital ou juiz de comarcas, né, de entrância final especial. Muito bem. Como a gente faz aqui, doutor Paulo, com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, a gente pede indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. O que o senhor pode indicar para a nossa audiência? Olha, a leitura sempre foi um dos meus vícios. Eu costumo dizer que eu leio de bula de remédio até almanaque Capivarol, folhinha de Mariana, jornais de toda espécie e tal. Agora, livros também eu li muitos, porque no meu curso de ginásio e de colégio eu tinha que fazer
a linguagem oral, então eu tinha que ler um livro e depois explicar para os meus colegas e para a apreciação do professor o que é o enredo do livro, o que o livro conta, e no cumprimento dessas tarefas escolares, né, eu li Machado de Assis, eu li Zé de Alencar, eu li Graciliano Ramos, eu li, enfim, eu li todos aqueles romancistas, né, Os clássicos. E os clássicos, né, mas hoje eu ainda, às vezes eu me ponho a ler qualquer coisa aí, tem a Mais Cultura, traz bons artigos, eu sempre leio. Muito bem. Boas indicações, com certeza. Eu conversei aqui com o desembargador Paulo Mendes Álvares, que é aposentado, mas está ativo, e falamos aí sobre essa convivência, o papel da magistratura na aposentadoria. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico, espero que o senhor volte outras vezes. Ok. Bom, ficamos... Foi meu, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMARS no YouTube e também nas redes sociais e no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.